Ô Juliano, eu de verdade fiquei emocionado. Primeiro com a instalação em si, eu nem vi a obra da artista, que é consagradíssima, a gente sabe disso. Então é o coração botânico do Inhotim. A gente tem uma área, tem vários jardins, né? Então tem os jardins aqui das mandalas, jardim de todos os sentidos que a gente chama. Ó, admire o jardim, porque tá maravilhoso isso aqui. É maravilhoso. É maravilhoso. E esse é o autor, tá? Obrigado. Obrigado aí. Foi isso mesmo, foi um episódio que me levou às lágrimas por conhecer de perto a potência que é esse projeto do Inhotim, para além das instalações artísticas pelo qual o Instituto é conhecido mundialmente. O que a gente não sabe e que deveria saber é que é um grande jardim botânico em toda a sua potência e toda a sua relevância. Foi um episódio sensível, grandioso, transformador e espero que vocês amem tanto quanto eu amei. Olá pessoal, tudo bem? Chega de mistério, chega de spoilers. Estamos aqui no Inhotim com o Juliano Amorim para uma visita mais do que especial para esse canal. A gente estava costurando isso há tanto tempo para vir aqui e deu certo. Juliano, muito obrigado por abrir suas portas aqui, trazer muito da ciência do que o Inhotim está fazendo. É uma visita diferente de um jardim botânico. A gente vai encarar esta visita ou estas visitas e episódios que se seguirão como uma visita a um grande, gigantesco jardim botânico onde se faz ciência, preservação, conservação, disseminação, educação com muita seriedade. É realmente um privilégio estar aqui depois de 5 visitas minhas. O Paulo também já veio aqui, mas sempre com aquele fito da arte, que é muito bem-vindo, muito importante e perfeito. Mas tem um lado das plantas, do paisagismo, da botânica, que raramente é explorado. Então, fico feliz do Jardim Onírico estar aqui nessa situação, de ajudar a disseminar a potência desse lugar. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque, de fato, aqui se está fazendo história. Obrigado. Parabéns e muito obrigado. Valeu. E vocês vão vir com a gente nessa viagem. Vamos lá. Então aqui é uma entrada histórica pra gente, né? Aqui era a casa de Bernardo Paz. Bernardo Paz é um empresário brasileiro conhecido principalmente por ser o fundador e o idealizador do Instituto Inhotim, um dos maiores museus de arte contemporânea a céu aberto do mundo e um importante jardim botânico. Localizado em Brumadinho, Minas Gerais, o Instituto Inhotim abriga uma vasta coleção de obras de arte contemporânea e uma grande diversidade de plantas de várias partes do mundo. Era o início da casa dele, era o portão de entrada da casa dele. Com as colunas aqui de hematita, também o minério de ferro, que deu origem ao Inhotim, né? Esse minério. Né? Que a gente está nesse quadrilátero ferrífero, uma das zonas mais ferríferas do mundo, né? E a partir daqui, que a gente vai passar no portão, aqui à minha esquerda e à direita, era a propriedade que originou todo o Inhotim. O Inhotim, tá. Aqui agora é esse paisagismo deslumbrante, né?
uns buritis que a gente plantou na ilha, a ponte romântica. Maravilhoso, maravilhoso. E a árvore do tamboril, que está aqui na frente, que é a árvore símbolo do Inhotim. Do Inhotim. Essa árvore maravilhosa. Nossa aí, Senhora. que dá as boas-vindas aí aos visitantes, né? E ela já estava aqui. Eu já estava aqui. A gente estima aí que ela tem por volta de entre 60 e 80 anos, né? Toda quarta é de graça, né? A gente tem um programa que toda quarta a visitação é gratuita. Então costuma estar bem cheio as quartas-feiras. Dá por volta de 3.000 pessoas e tal. É bastante, né? É bastante. A gente tem uma capacidade, um limite que a gente estipulou de 5.000 pessoas por dia, né? De ingressos que a gente distribui, pode ser vendido e tal. Porque mais do que isso acaba a pessoa não tendo a experiência que a gente gostaria. Mas tem muita fila e tal. Então 5.000 é o máximo mesmo, mas 3.000 o parque é muito grande, né? Muito grande. São 140 hectares. 140? 140 hectares. Nossa. De área de visitação, então dá para distribuir bem. E agora a gente está criando um app também, que as pessoas podem, não está pronto ainda, mas deve ficar pronto esse ano, a promessa é essa. E aí esse app vai sugerir roteiros também. Aí ele põe lá o que ele gostaria de ver, algum artista, alguma coisa. E aí esse app vai, com a inteligência artificial, vai passar caminhos possíveis para ele, né? Então a gente acha que isso vai ajudar a distribuir as pessoas no parque. Vai melhorar a visitação e a experiência de todo mundo, né? Super bom. Aqui, Alan, é o Jardim de Sequeiro. Então agora ele está na fase senescente dele, né? Tá caindo assim, tá com esse tom palha. Esse é um jardim que a gente começou a desenvolver com o professor Júlio Pastore, da Universidade de Brasília. Ele é um professor de paisagismo lá. E ele tem essa proposta desse jardim naturalista. E ele, inclusive, esse jardim é uma reprodução do jardim que ele tem lá no Instituto de Biologia, Instituto de Ciências da UNB. E aí ele tem um jardim de sequeiro lá e ele veio com essa proposta aqui pra gente e a gente acatou na hora, porque eu já era fã de jardim de gramíneas, né? Um jardim mais de herbáceas e tal. Pra mim é um jardim que ele dança com o vento, né? Ele atrai muito inseto, ele aqui é pleno sol. Então é uma outra fitofisionomia. Diferente da que é comumente usada no Inhotim, que é mais as araças, essa fisionomia mais tropical, burle-marxiana, né? E aí eu acho que é interessante o Inhotim ser esse lugar de mostrar possibilidades, né? E o Jardim de Sequeiro é um jardim desse. Bom, então você está explicando pra gente que é um jardim de sequeiro, certo? Isso. Da onde vem esse nome? Qual que é é seco, de secura? É seco, não tem irrigação, a gente não irriga e nem aduba. Então eu acho que é um jardim interessante para os próximos anos, para o futuro nosso, né? Porque não dá pra gente ficar tendo jardim tropical, equatorial no Brasil inteiro. Entendi, é verdade. E é bonito também, é interessante, né, a paisagem aqui. É muito interessante. E tudo é bonito, não é só aquele o Burle Marx, é bonito pra caramba, é maravilhoso, mas isso também é. Não é o ou, é o e. Né? Isso, aquilo, e Burle Marx, Pitt, Adolf, e vai Exatamente. indo, né? E lindo demais. E ele é a teoria em inglês é self-seeding, né? Ele se semeia, né? Auto-semeia, perfeito. Porque, de fato, né, não sei essa aqui qual que é a espécie, mas
Parece a Echeveria também, que quando ela seca, ela já solta a semente, já nasce tudo ali e tal. São as anuais que vão indo, né? Mas esse aqui, todo ano a gente muda o desenho. Eu imagino. Então agora tá o pessoal do laboratório e os nossos colaboradores jardineiros, eles vão estar colhendo essas sementes. Isso vai para o laboratório, eles vão dar uma triagem, vão dar uma secada, contar. Legal. E aí eu vou fazer o desenho. Né? Nesse ano a gente vai plantar as mudas no viveiro. Então eu quero já plantar de mudinhas. Tá. Porque quando a gente costumou fazer a lanço, muito plantio a lanço, né, das legal, sementes. Que lança de fato de jogar, de lançar. Tá com as sementes em sacos, né, e andar e jogando. Só que aí tem muitas interferências. E aí esse ano a gente vai ser uma nova tecnologia que a gente vai implantar nesse jardim. Aí a gente vai plantar de mudinha. Que legal. Algumas plantas que a gente viu... Dá para prever melhor o desenho, né? Exatamente, e saber como vai ficar. Tem alguns capins, o Aristida, que é esse que está aparecendo mais, ele funcionou bem de alanço. Então algumas coisas que já vai ser o terceiro ano. Então a gente já testou 2 anos, a gente já entendeu a dinâmica um pouquinho dessas plantas aqui. E agora esse ano a gente vai fazer um pouco diferente. Aí mais um teste, né? Legal. Ainda estamos desenvolvendo isso daí. Tá lindo isso aqui. Bom, tem muito mais para ver ainda, então vamos lá. Quero mostrar o meliponáriozinho. Sempre as nativas bem-vindas. Também, né? Produzir diminuindo agrotóxicos, diminuindo produtos químicos e vai melhorar a relação com o ambiente, melhorar a relação com as abelhas. Mas até o meliponário aqui é chique, hein? Isso aí foi um meliponário desenvolvido aqui com a Cressan, que é uma ONG aqui de Brumadinho mesmo, do Maurício, né? O Maurício organiza e toca. E as caixas é o Henrico Novi. Ele desenvolveu essas caixinhas, cara, inspirado na forma das árvores mesmo, dos ninhos naturais, né? Que máximo. E aí a teoria dele, que eu aprovo e comprovo que é interessante, é que como não tem quina, a distribuição de calor é igualitária ao longo da caixa. E aí dá menos problema com as outras forídeos, né? Outros insetos que ficam nessa quininha. E aí as abelhas também têm mais conforto térmico aqui, com esse desenho redondo, né? Que legal. Bom, virou uma obra de arte, né? Aí é uma instalação artística aqui também, né? O que aconteceu com a mandaçaia? Ela perdeu, né? Tem ataques, né? Porque a gente tem uma reserva de 250 hectares aqui, é uma RPPN. A gente está perto da APA aqui do Rio Manso também, que tem 7 mil hectares, né? Que é o reservatório de água, que metade vai para Belo Horizonte. Metade da água de Belo Horizonte vem daqui, de Brumadinho, né? Dessa APA aí do Rio Manso. Então a gente tem ataque de outras abelhas aqui também. E essa mandaçaia acabou perdendo. Tá. Que máximo, olha só que lindo. Essa daqui, ó, que legal, a Iraí, por exemplo, de manhã, de noite, né, no final do dia, ela veda a entrada. Não sabia. E daqui a pouco a temperatura vai aumentando, ela vai abrir a entrada. E aí começa a atividade dela. Que esperta. É muito legal, cara. Ela fecha a porta. Elas são muito mais inteligentes que a gente, né? Muito mais, tá aqui há muito mais tempo do que a gente, né? Eu falo igual as plantas, né? A gente acha que a planta... né, não anda e tal, a planta voa, né? A planta voa pelas sementes, voa pelos pássaros, né? Então a gente que se acha, mas as plantas estão aqui há muito mais tempo, estão muito mais sábias. Eu acho que a gente foi agraciado lá em casa com um palmito jussara que veio de cocôzinho de passarinho. Aí, tá vendo? E nasceu num vaso, nada a ver. Daqui a pouco eu vou replantar ele. Maravilha. É isso aí. E realmente as duas mandaçaias foi guerra de gangue, né? De facção. Tem a abelha limão, que a gente tem, é uma outra abelha, né, nativa, e ela acaba... É encrenqueira. É encrenqueira das abelhas. Bom. Mas ela não é ruim, ela também poliniza, todas são boas, né? Claro. E é isso daí, é um ambiente natural, né, então a gente tá sujeito a isso mesmo. Sim. E aí a gente plantou bastante planta nativa, né, com flores pequenas. Que o lance dessas abelhas e com a flora nativa é que elas coevoluíram, né? Os insetos coevoluem com as plantas, né? Um dá um salto, outro dá outro, vai acompanhando. E a maioria das abelhas nativas são diminutas, que são para polinizar a maioria das plantas nativas que têm flores pequenas. Perfeito, né? Faz então, todo assim, sentido, a gente tem a mamangava, né? Que é aquela abelhona que faz o maracujá, mas a maioria das flores de árvores do Brasil são flores pequenininhas. Que é ideal para ser polinizado pelas abelhas nativas. Que legal, não sabia disso. Não tinha feito essa correlação ainda. Tô bem. Juliano Borim é cultura. Não, Inhotim é cultura. Inhotim também.
né? Então é o coração botânico do Inhotim. A gente tem uma área, tem vários jardins, né? Então tem os jardins aqui das mandalas, jardim de todos os sentidos que a gente chama. Então são mandalas feitas na altura da cintura para as pessoas poderem... Ó, siriemas, que bacana, cara. Lindo, olha só. Poderem tocar as plantas. Tomando um solzinho ali. Isso, esquentando um pouquinho. Várias ali, né? Que legal. E elas fazem um controle biológico aí pra gente também, né? Comem lesmas, caracóis, então é bom. Come até cobra, né? Come cobra também. Então é uma área segura. A área segura. O pessoal pergunta, tem cobra? Eu falei, tem, né? Não vou falar que não tem. Porque tem uma RPPN aqui gigante. Mas também tem siriema, então. E tem siriema, exatamente, né? Esse aqui é um jardim que a gente fez de plantas de resgate, que a gente fez na região de Mendanha. Então tem os ciagros mendanhenses ali. Tem plantas compradas também que eu comprei do viveiro do Giacom, lá em São Paulo, do Cipreste. Querido Edilson Giacom. Edilson Giacom, maravilhoso ele, né? Ele e a família toda. O Giacom é um parceiraço desse canal. Eu fiz vários episódios com ele. E aí a gente plantou encolírios, dicas aí também. Tem o ciagros o Philodendron rhizomatosum, tem o cipoense, o tamatofilo. Tem o saxícola também da Bahia. Saxícola da Bahia, tá tudo aí dentro. Rupícola, né? As pedras vieram aqui da região de Mendanha, de uma parceria que a gente fez com a mineração Magban também. Eles são parceiros nossos, então sempre que eles vão ter lavras novas lavras, né, de mineração, eles nos chamam e a gente vai, recolhe todas as plantas possíveis, né, traz aqui para o Inhotim, cultiva, cuida. Que massa. E depois põe no jardim também, né? Que legal. Aqui é a coleção de Zâmia, que é um grupo que poucas pessoas conhecem. Aí tem zâmias brasileiras, tem a zâmia multidentata também, que é uma zâmia que foi descrita há pouco tempo. Foi? Que a gente encontrou numa expedição no Acre, de São Vicente. E a partir dessa planta que descreveram também essa nova espécie no Brasil, né, com ocorrência aqui. Você faz muito campo? Eu gosto, eu faço. Faz. Procuro fazer sempre, né? Sempre que dá. Então a gente foi agora para Montezuma, a convite dessa mineração da Magban, na área de mineração deles, e trouxemos bastante plantas. Depois eu queria mostrar para vocês as plantas do resgate. Legal. E a gente está com um projeto agora de fazer um jardim de campos rupestres. Que é uma fitofisionomia interessante. Bom dia. É interessante, não, importante, né? Super ameaçada, que ela fica nas áreas altas do cerrado, principalmente. E até tem novos estudos aí dizendo que pode ser um novo bioma e talvez um bioma mais biodiverso que o amazônico. Nossa, aonde é isso? Tem em Minas, tem bastante, na Bahia tem também, no Espírito Santo tem. Fica na região alta do cerrado, né? Nas áreas mais altas. E porque é um ambiente que ele... Com a movimentação das placas tectônicas, ele permaneceu na mesma latitude ao longo das eras geológicas. Aqui é a entrada da galeria, né, da Yayoi Kusama. Yayoi Kusama é uma artista japonesa mundialmente conhecida por suas obras de arte inovadoras e definitivas, que abrangem pintura, escultura, instalação, performance e moda. Nascida em 22 de março de 1929 em Matsumoto, no Japão, Kusama é uma figura icônica no mundo da arte contemporânea. Ela lutou com problemas de saúde mental ao longo de sua vida, incluindo alucinações e transtorno obsessivo-compulsivo. Desde 1977, ela vive voluntariamente em uma instituição psiquiátrica no Japão, onde continua a criar arte diariamente.
Ah, essa planta aqui é uma planta bem legal. É o Ciagrus amicorum, que é essa planta que o João Santos descobriu na Bahia. Uhum. E amicorum é legal, é que é dos amigos. Ah, amicorum, Então é o Ciagro dos amigos. Dos amigos. Né? O João é um amor de pessoa e ele deu esse nome sugeriu esse nome muito interessante. Coisa né? mais linda isso aqui. Maravilhoso. Legal, né? Eu falo que é um jardim tropical, psicodélico, japonês. Tem uma congeia aqui, é isso? É uma congeia. Olha e aí o barato, essa foi uma sugestão do arquiteto, e é para elas vão se juntar. Então do outro lado tem esses pilares, né? E a gente plantou também do outro lado, e daqui a uns 4 anos isso tudo vai estar junto. Tudo vai estar junto. E aí a viagem, cara, é a gente estar mergulhando nesse mar de congeia, no fundo do mar de congeias. E entrando nesse lugar com os corais multicoloridos de bromélias e pedras de hematita, né? Nossa, que ficam em sintonia com as cortem da galeria. Super tropical, super legal isso aqui. Aí aqui eu coloquei a Liqualamapu. Ah, sim. Né? Tem outra ali do outro lado. Tem uma planta de coleção, né? Os colecionadores adoram ela. E tem as pintinhas, que tem a ver com a obra da Yayoi Kusama. E eu também coloquei várias bromélias com pintinhas, com bolinhas, né? Então tem uma mescla e tem uma miscelânea de bromélias, mas a gente procurou trazer bromélias com mais pintinhas e bolinhas. Tem alguns filodendros, tomatofilos aqui também. E tem um híbrido aqui, que é um híbrido do Inhotim. Essa planta aqui, que é um melinone com ondulatum e tal. Tá. Que ficou uma planta muito bonita. Que legal. Tá vendo? Linda. Aí você falou que vocês plantaram dos dois lados para ela se juntar. Fechar. A congeia. Aí a ideia é Vai tirando o sombreado, então. Isso, Que nem isso. tem algum lugar aqui que vocês tiraram um porque ela já deu uma andada. Então Tem uns buracos, né, que a gente vai manter para ter luminosidade, porque daqui a pouco a congeia vai estar tão fechada que isso aqui vai ficar escuro praticamente. E aí vai ter essas aberturas para entrar luz mesmo, Então né? luz até para facilitar a poda, né? Futuramente. E aí você pode ver que a estrutura é feita, uma super estrutura, é super dimensionada, porque a congeia é uma planta super vigorosa, né? Então vai criar um peso aí em cima, mas são cabos de aços dá aqui, pra ver gigantes, aqui, né? Então que suportam elevadores de grande peso. E mesmo o entrelaçado, ele é um aço, né? E também é aço, são cabinhos de aço. Aqui, ó, esse outro híbrido nosso aqui. Tem uma vespinha ali fazendo... A vespa, Mas ficou muito bonito. A bromélia, né, com as bolinhas e tal. E aí, cara, eu comecei a ler muito sobre o jardim japonês. A gente foi para os Estados Unidos também, conheceu o jardim de Portland, o jardim Japanese Garden lá, né? E aí eu comprei alguns livros, algum material bibliográfico para estudar. E aí num dos tratados, tinha um tratado, chama Sakuteiki. É um tratado do ano 500, do período Edo japonês. E tem a Pedra da Prosperidade, que é da Trindade Budista. Tá. Né? Então ele tem esse desenho. A pedra central representa Buda. As pedras laterais são as pessoas venerando Buda. E depois no meio, embaixo, tem uma pedra mais lisa, né, que é a pedra da oferenda. Da oferenda, então você faz as oferendas para o Buda. E elas têm que ser, esse conjunto deve ser colocado no sudoeste da propriedade para que os maus espíritos não entrem e não afetem a saúde e a harmonia do lar do proprietário. Interessante. E deu para ver legal aqui a Brunner Marx Flame. É isso. Totalmente epifitando na pedra, né? Isso é muito legal. Tá bom. Impressionante isso aqui. É muito legal, né? Muito legal. Ficou muito legal, ficou muito legal. E uma coisa, Juliana, vocês contando a história de Buda ali, o quanto de pesquisa vocês não fazem para poder integrar a obra, né? Isso. Isso não... Isso que é o barato, né, cara? Que eu tento sempre estar pesquisando, vendo elementos. O jardim baixo, o jardim japonês baixo, né? Ter o vão, ter o entre, não preencher tudo também. As pedras aqui, elas todas estão apontadas nessa direção, que é o Japão. Então eu peguei a bússola, o mapa e tal, vi onde estava o Japão daqui, e a gente direcionou todas as pedras para o Japão, né?
A pedra de hematita, que também ela oxida e fica na tonalidade do ascortem. Vieram da mineração aqui de perto, né? Do Bernardo Paz também. Ele doa essas coisas, né? Então a gente tenta para ter mais camadas, né, de curiosidade e cultura. Que fascinante. Né? E é isso eu falo que é super... Isso é o Inhotim, né? Esse encontro mesmo. Mas você sabe que dá pra fazer um episódio inteiro só aqui, né? Eu acho que dá. Eu não duvido. Meu Deus! Não, tem um monte de coisa, cara. As plantinhas menorzinhas, miudinhas aqui, quebrando um pouco, né? Essa... Não tem nada muito... é meio linear, mas ele quebra, né? E essa quebrada, no conceito japonês também, o mau espírito não consegue passar. Né? Então, tudo isso, os bancos baixos, né, da arquitetura do escritório do Maculan, que é o arquiteto aqui, e da Maria Paz. Então, as plantinhas, essas trepadeiras pequenininhas, né? De erimpenca, tal, que dá essa quebrada também no ângulo reto. Aí, assim, traz fluidez, né? Traz fluidez. Os taumatofilos aí, espruceano, né? O guelde tá aí no meio. O melinone também, que a gente tem uma variedade mais avermelhada que a gente plantou. Ô Juliana, eu de verdade fiquei emocionado. Primeiro com a instalação em si, eu nem vi a obra da artista, que é consagradíssima, a gente sabe disso. Isso aqui é digno de prêmio, né? Assim, eu já vi muito jardim na vida, eu tenho este olhar, tá realmente maravilhoso. Essa sua explicação, né? Falar de Buda, das pedras voltadas para o Japão, do conceito, das ondas, do fundo do mar, isso está formalmente explicado para o visitante? Não, tá contigo? Não, tá com a gente. Está com vocês. Na curadoria. Então eu sugeriria, não sei quem sou eu na Feira do Pão, mas para vocês e, né, para o Instituto em si, para colocar isso formalmente, porque isso enriquece a visita de tal maneira. Eu realmente, eu nem entrei na obra, mas já fiquei emocionado e impactado com o que eu vi aqui. Isso aqui me deixa... Você foi para o Chelsea Flower Show na Inglaterra, eu quero saber como foi a sua experiência. Lá tem coisas deste nível. Sim. Né? Então, parabéns. Obrigado. Demais. Fico contente. Eu acho que é claro que colocar isso em palavras, em textos, né, tudo que você colocou aqui, às vezes vai demandar um trabalho, mas é um trabalho que vale a pena. Né? Até seria interessante ter um tour guiado com a voz, né? Falar, olha, então neste trecho a gente tem tais plantas, porque planta e cultura se entrelaçam. Isso. A planta e o país se entrelaçam, né? Então, parabéns, cara. Estou impressionadíssimo. Obrigado mesmo, fico contente. Não quero sair daqui. Perdão, eu te interrompi, você ia falar alguma coisa aqui? Não, é só mostrando mais plantas. A medinila, que tem o tom também avermelhado, a bolinha, né, os frutos dela. É uma planta brasileira também, da Bahia, muito bonita, a gente chama de cafezinho. Cafezinho, tá. Mas é o Coclospermum, eu acho, brasiliensis. É uma planta muito bonita, muito delicada, com as flores aqui. Dá flor praticamente o ano inteiro, pouquíssimo utilizada no paisagismo. Ó, admire o jardim, porque tá maravilhoso isso aqui. É maravilhoso. É maravilhoso. E esse é o autor, tá? Obrigado. Obrigado. Isso aqui faz parte do seu trabalho? Isso aqui já foi o arquiteto que fez. Esse vão, grande vão. A tua ideia, a tua concepção. Uma das ideias, né, é privilegiar realmente a arquitetura da obra e conversar com a obra da artista. Então a gente usa a botânica como esse elemento de ligação com a arquitetura e com a obra da artista. Então tem muitas plantinhas que vocês viram com bolinhas ou com tons avermelhados em algum momento dela. Por exemplo aqui, né, a parte nova da planta. Então a bromélia aqui com bolinhas. Ou também com as flores, com a espatinha avermelhada. Verde, né? Porque ali ele fala de bolas e aqui fala de bolas, que nem no outro da Cláudia, que era espinho com espinho. Isso. E também tem o ascortem, esse tom que predomina aqui, né? Esse tom mais avermelhado. Então as pedras também são pedras de hematita, que é um minério de ferro que oxida e casa também com o tom da arquitetura aqui. E não colocar nada que ligue o chão com o teto, justamente para vocês verem esse grande vão, né? Que é privilegiar a arquitetura, né, na escolha das plantas, né? Olha, muito obrigada. Que Juliano Borim. Juliano Borim. Obrigado. E todos sigam o Jardim Onírico. Isso. Jardim Onírico. Jardim Onírico. Eu vou fazer.
Onírico, pode tirar foto. Vão aparecer no Vocês são vídeo. de São Paulo? São Paulo, é. Tá bom. Moramos perto do Jardim Botânico Do Rio. Tem um bom, episódio que lá com o privilégio. Nadruz, que é colega nosso. Tem um botânico lá, super importante, o Marcos Nadruz. Eu trabalhei com a Delfina do Jardim Ah, Botânico. sim, sim, ela é parceira nossa aqui. É. Que bom, obrigado Que por estar bacana. privilegiando a gente aqui. Obrigada a você. Bom passeio para vocês, Valeu. aproveitem o dia. Paulo, esses banheiros aqui, você passaria o dia inteiro neles, não? Claro, projetado pelo nosso Com... competentíssimo amigo. Todo mundo passaria, olha isso aqui. Olha este banheiro. Chupa banheiro Roraima. Banheiro Roraima é aprendiz. Nossa, eu passaria o dia inteiro aqui. E olha que ideia bacanérrima, né? Muito legal. Nossa, e tem a clarabóia aqui, né? Obviamente. Não é nem clarabóia, é aberto. Aqui chove. Chove, Chove? chove. Aqui é uma palmeira de coleção, né? Uma chamedória longe lobato, alguma coisa assim. A folha é bem diferente, tá vendo? É uma Caramba. planta rara. Gente, eu ia ficar com hemorroida aqui. Todos, olha só, ali tem maculata florindo perto do lixo. É, Isso é luxo, isso é luxo. Olha, bromélia, Diefenbach ali. Diefenbach é muito bonita. Lindo, Bom dia. cara, meu filho. Coisa A gente tá vendo maravilhosa. as plantas. Não vai passar o dia aí, hein? Não, não. Juliano do céu, eu tô extasiado. Acho que o pessoal em casa também tá. Só que este episódio chega ao fim. É numa explosão de emoção, porque isso aqui foi... Que legal, Que cara. ridículo. Lindo. Isso aqui é lindo demais. Isso aqui é potente, cara. É potente. Então, se você gostou, tenho certeza, dá 1 bilhão de likes aí. Comente, inscreva. Juliano, muito obrigado pelo seu tempo. E obrigado por deixar isso aqui pra gente. Porque é realmente demais. Tem mais pra vir, mas por hoje é isso. Bom, meu caro, brigadíssimo. As ordens. Até as próximas. Valeu. Porque tem muito ainda que explorar aqui. Por favor. Demais, cara. Tô impactado. Que legal, cara. A ideia é essa. Eu Aquilo- falo que os jardins aqui emocionam. Emociona mesmo, cara. Emocionam.